Olá, está começando mais um Direito Sem Fronteiras. Este ano o Brasil relembrou os 50 anos de um período que marcou a história do país, a ditadura militar. Mas os regimes autoritários não afetaram somente o nosso território, é claro. De diferentes maneiras e em alguns locais, em diferentes momentos históricos, pessoas em todo o mundo conviveram com a violência, a restrição de direitos e lutaram contra o governo vigente. Como esses acontecimentos se refletem na sociedade atual e na maneira como a legislação vigente foi elaborada? Para falar sobre esse tema, eu converso com os nossos convidados de hoje, o doutor em Direito Constitucional, Cristiano Paixão, e com o doutor em Direito Internacional, Daniel Amin. E para dar início à conversa de hoje, vamos assistir a uma reportagem produzida pela nossa equipe. Ditadura, palavra que remete a um período de direitos limitados. A luta pela reconquista da liberdade foi marcada em diversos países por guerras civis e até pela intervenção internacional. Alguns desses regimes afetaram não só a sociedade do local, mas também o cenário internacional. Na Alemanha, por exemplo, Adolf Hitler instalou o nazismo. Já a Itália viveu a ditadura fascista de Mussolini. A política expansionista dos dois governantes teve como consequência a Segunda Guerra Mundial. Países como a Espanha e Portugal também viveram suas ditaduras. Na América Latina, o período pós-Segunda Guerra foi um marco no que diz respeito aos regimes não democráticos. As ditaduras tiveram a participação ativa de militares no governo da Argentina, do Brasil, do Chile e do Uruguai. O Brasil viveu o primeiro regime ditatorial em 1930, no governo de Getúlio Vargas. Em 1945, esse regime caiu e foram convocadas eleições livres. Mas em 1964, um golpe derrubou o então presidente João Goulart do poder. O Brasil teria pela frente 5 governos militares. Nesse período, os brasileiros tiveram que conviver com medidas como o AI-5, ações de repressão e a ausência de muitos dos direitos civis. Esse período só terminou oficialmente com a elaboração da Constituição de 1988. Este professor explica que ainda hoje existem países que vivem sob regimes autoritários. Tivemos recentemente, a partir de 2011, a contestação no norte da África, na chamada Primavera Árabe. No caso do Hosni Mubarak, no Egito, ele entrou no poder em 82 e ficou até 2011, quase 30 anos no poder. Ainda nós temos, por exemplo, na África, no Zimbábue, o regime do Robert Mugabe. Na Ásia, o caso mais comentado é o caso da China. E a China é onde o capitalismo mais cresce no mundo, 9, 10% ao ano. Então, é uma outra questão que se tem de que capitalismo é sinônimo de democracia, não é. Ainda nós temos o caso do Camboja, também uma ditadura, temos o caso do Vietnã, outra ditadura, a China, a Coreia do Norte. A questão dos regimes ditatoriais hoje, eles são sim em menor número, e nós desejamos e sonhamos com um mundo, lutamos por um mundo que não haja mais nenhum só, sequer ditador no poder, mas, no entanto, nesse momento há diversos cidadãos com seus direitos suprimidos. Pois é, estamos, portanto, com este tema para o nosso programa de hoje. Eu começo perguntando a respeito de uma questão que normalmente, talvez para os nossos telespectadores, falar a respeito de ditadura, definir tal regime é ou não uma ditadura, é fácil. Não é bem assim, existem algumas questões mais aprofundadas em relação a essa definição. Eu deixo a resposta em aberto para os dois. Eu poderia dizer que talvez a ditadura seja algo que a gente possa definir por oposição. É uma ditadura, um lugar em que não vigoram as garantias da democracia. Um lugar em que falta a democracia tem toda a tendência de ser uma ditadura. Então, a gente pode muitas vezes não saber o que é uma ditadura, mas a gente muitas vezes sabe o que não é uma democracia. Então, normalmente, quais são os requisitos que nós estabelecemos? Separação de poderes, garantia de direitos fundamentais, publicidade, adesão ao Estado de Direito e governo limitado. Quando nós temos essas características, elas são incompatíveis com uma ditadura. Uma ditadura precisa se colocar por cima de outros poderes, uma ditadura precisa violar direitos e precisa praticar atos que não sejam
públicos, ela opera com base no segredo. Professor Daniel. E talvez, professor, com perdão, que talvez a liberdade de expressão, que seria um elemento essencial para o exercício democrático dos direitos. Sim, um dos direitos fundamentais. Um dos direitos fundamentais. E tem uma questão que também entendo eu que é relevante, que é o entendimento de um julgamento histórico de um processo de intervenção não democrática. Então, sempre é muito difícil, quando a gente já está distante desse processo, de dizer se ele era um processo naquela altura democrático ou não. Por quê? Porque os elementos de um desenvolvimento democrático não serão sempre os mesmos em toda a sociedade, em todo o momento social de desenvolvimento histórico e social. Então, esse é um outro fator também relevante. Eu concordo. A democracia é um conceito historicamente construído. Agora, nós temos uma questão aí que me incomoda até de certa maneira, sob uma perspectiva histórica. O próprio conceito de democracia, ele é milenar, ele não é propriamente uma novidade. Mas o termo ditadura, ele só surge, ele é basicamente uma invenção, basicamente do século XX para cá. Poderíamos, fazendo uma comparação, dizer que o absolutismo monárquico era uma ditadura, ou aí a gente começa a entrar numa zona pantanosa? Eu acho complicado, porque eu acredito que esses lugares que tinham um antigo regime, regimes absolutistas, regimes com predominância do monarca, eles não se inserem nessa ideia do constitucionalismo moderno. A democracia, ela vem junto com o constitucionalismo. As duas primeiras revoluções democráticas, americana e francesa, produziram constituições. E essas constituições plasmaram essas lutas, essas conquistas históricas da democracia. Então, muitas vezes, a ditadura ela é um movimento que procura negar o constitucionalismo. Já que nós estamos falando a respeito de conceitos, vamos pegar um outro conceito antigo também para saber como isso acontece e se isso dá muita confusão, que é o conceito também grego da tirania. Há uma diferença entre tirania e ditadura? A tirania ela envolve, muitas vezes, a ideia do governante pessoal. Né? E pode haver ditaduras, como no caso do Brasil, que é uma ditadura mais institucional, digamos assim. A ditadura, por exemplo, soviética, pós-Stalin. Nós tivemos lá uns líderes, Brezhnev, Andropov, Chernenko. A gente nem lembra direito deles, mas lembra de uma ditadura fortíssima na União Soviética. Então, eu acredito que a gente tem que separar um pouco. Existem formas, existem ditaduras muito personalistas, baseadas num líder, mas não significa que numa ditadura haverá necessariamente um líder forte. O exercício do processo democrático ou não democrático passa pela presença de líderes, mas também, com muita frequência, nós vamos ter o exercício do processo ditatorial passando por líderes. E esses líderes podem ser institucionalizados ou não. Então, o que nós vivemos em alguns processos que não são democráticos, são processos que demonstram, pelo menos em tese, a aparência de um processo democrático, mas que na realidade não é democrático. Existe uma ruptura institucional para a constituição de um novo sistema institucional que não era provavelmente o anseio da população. Finalmente, ao fim e ao cabo, o essencial para o entendimento ou não de um processo como democrático ou não democrático é a expressão da vontade do povo. Se existe a expressão da vontade do povo e se majoritariamente o povo livremente se expressa no sentido da pretensão de um determinado regime, eu não sei até que ponto que posso dizer que esse regime é ditatorial. Agora, se isso não existe, aí sim eu posso dizer que é ditatorial. Agora, duas questões interessantes aí. A primeira pode haver ditaduras com popularidade. Com certeza. Pelo menos num determinado período de tempo. Com certeza. O que torna mais difícil a nossa conceituação. A conceituação. E o mesmo vale para essa outra situação de fruição de direitos. Por quê? Toda ditadura, especialmente no nosso século XX, início do século XXI, quer parecer uma democracia. Com certeza. Poucas ditaduras se afirmam como ditaduras. Você analisa os países do bloco soviético, todos tinham constituições democráticas. Você analisa a Índia, por exemplo, que é uma democracia, com seus problemas, mas a desigualdade continua nas leis ordinárias. Na Constituição, é uma Constituição igualitária. Então, muitas vezes, a gente tem uma certa aparência de democracia, com os poderes em tese funcionando, mas na prática nós temos práticas autoritárias. Um exercício não democrático do poder. Uma situação, então, bastante marcada historicamente é justamente o fato de que o Partido Nazista chegou ao poder depois do Putsch de Munique, que foi rapidamente debelado, poderia ter ficado na história, na lata lixo da história naquele momento, mas eles chegaram ao poder posteriormente por meio de eleições livres. Isso. Seria uma... Naquele momento, ainda se falava em democracia? Tem havido uma certa reavaliação histórica, porque a versão que ficou, e é compreensível, depois do trauma do pós-guerra, é de que a população alemã não sabia das atrocidades, que
que a população alemã, na verdade, não teria conhecimento de todas aquelas estratégias de aniquilação, de campos de concentração, extermínio. O que se sabe hoje é que o conhecimento era muito maior do que a gente imaginava. E o que existiu a participação efetiva da população dentro do regime. É um exemplo claro de um processo que se converte em processo ditatorial, mas que se inicia com um processo democrático. Então, com a população, com a participação cidadã e através do voto, o Partido Nacional Socialista, que é o partido nazista, alcança o poder e depois que alcança o poder vai convertendo o regime num regime ditatorial. Então, isso é muito frequente, isso continua acontecendo e nos dias de hoje, muito mais. E é um caso muito curioso, porque assim, o que é interessante é que a Constituição alemã, que vigorava naquela época, a Constituição de Weimar, de 1919, é uma Constituição bastante avançada, uma Constituição democrática, e ela não foi revogada formalmente em nenhum momento no regime nazista. Eles simplesmente aproveitaram alguns artigos, especialmente o famoso artigo 48, que permitia que se suspendessem determinados direitos fundamentais e apelando para plebiscitos. Mas ela, como bloco de constitucionalidade, continuou valendo. A democracia e a perspectiva de ditaduras são uma realidade que assombra, uma possível realidade que assombra o século XXI, em alguns casos já sendo uma realidade, mas essa pergunta vai ficar para o nosso próximo bloco. Daqui a pouco o Direito Sem Fronteiras volta. Logo depois do intervalo, não saia daí. Em setembro, Porto Alegre receberá a 6ª edição do Congresso do Mercosul de Direito de Família. O evento será do dia 4 ao dia 6. As inscrições devem ser feitas no site www.ibdefam.org.br. Estamos de volta com Direito Sem Fronteiras. No programa desta semana estamos conversando sobre as ditaduras no mundo. Século XXI é um fantasma que assombra as democracias em todo o mundo. Sim, por uma razão que é uma razão assim, também global, que é o fato de haver um desgaste da política em âmbito internacional. A atividade parlamentar, a atividade ordinária da política, uma crise da representação. E, obviamente, nesses cenários de crise de representação, as alternativas autoritárias começam a se tornar tentadoras para uma segmento da população. No caso da Europa, com a questão da imigração, vem aumentando esse discurso anti-imigrante, xenófobo, nacionalista. Isso é, de fato, um fantasma que ronda o século XXI. É algo que não existe uma solução pronta para isso. A democracia se constrói com ações, com práticas democráticas. E pode parecer um contrassenso, porque, ao mesmo tempo, nós vivemos um período de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social, de distribuição de renda, de melhoria da qualidade de vida e da condição de vida do cidadão como um todo e no mundo inteiro, de grande desenvolvimento econômico e social do mundo como um todo. E, além disso, nós vivemos um período de desenvolvimento tecnológico que permite, a partir daí, uma interlocução das pessoas com muito mais agilidade. Consequentemente, a mobilização das pessoas tem muito mais facilidade do que tinha no século XX. A partir daí, você imaginar a proposta e o vencimento de um processo não democrático de organização social seria um contrassenso. Só que esse processo não democrático e ditatorial se aproveita exatamente da integração das pessoas para conseguir agilizar o seu resultado. Ou seja, resumindo a minha ideia, a partir do momento que eu tenho anseios da população não atendidos, uma depressão com relação ao sistema político constituído, tradicionalmente constituído, e, ao mesmo tempo, o fluxo da informação em função do desenvolvimento tecnológico e da globalização, eu tenho todo o caldo possível para o nascimento de procedimentos não democráticos. Isso, e eu queria, inclusive, concordar com isso para dizer que nós não possivelmente enfrentaríamos ditaduras naquele estilo mais antigo. Tradicional. A gente tem hoje a tentação autoritária dentro das democracias. Dentro das democracias. Basta pensar o caso do 11 de setembro. Exato. 11 de setembro, a reação do governo americano na época é uma reação antidemocrática e que ocorre dentro de uma democracia. Não é exatamente porque as instituições funcionam. Então, a Suprema Corte mesmo americana decidiu 4 vezes contra a política de terror do governo norte-americano. Mas isso não impediu que as práticas autoritárias acontecessem. Sempre tem que ter claro que ditadura é uma coisa, democracia é outra. Mas o fato de estarmos numa democracia não nos livra
de práticas autoritárias. Com certeza. Agora, falamos bastante da Europa e dos Estados Unidos. E temos um modelo clássico de ditadura, que é o ditador latino-americano. Esse modelo, falar em modelo, nesse caso, é bastante interessante. Mas essa prática, ela também pode produzir novos desenhos também nesse século XXI, especificamente na questão da América Latina. E vou mais longe um pouquinho, não só na América Latina, mas também pegando o caso da Ásia e da África, que também tem suas situações clássicas em relação a ditaduras. Claro que sim, claro que sim. E eu acho que usar a expressão modelo é uma expressão ruim, mas é correta, porque é um modelo. Esse modelo ele foi explorado nos anos 70, ele foi distribuído nos anos final dos 60 e 70 para toda a América Latina, e que era um modelo diferente, que era um modelo caudilista, básico, originário, que sempre existiu na América Latina, e que talvez o Brasil fosse, nesse momento, uma exceção, porque o Brasil tinha um processo ditatorial e não democrático, mas que não era personalíssimo, diferente das outras ditaduras, ditadura do Pinochet, que era altamente personalíssima. A sociedade civil hoje é muito mais organizada na América Latina, consequentemente, ela consegue, de alguma forma, pôr uma trava no aprofundamento desses processos democráticos, desses processos ditatoriais. Mas que eles estão aí e que pretendem ocupar o espaço e o poder, isso eu não tenho dúvida, claro que pretendem. Inclusive em lugares que a gente não imaginaria isso voltar a acontecer. O que ocorre, a meu ver, em relação à história das ditaduras da América Latina, é que, especialmente no Cone Sul, a região mais próxima, tem várias questões que entram aí. A primeira delas é a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um motor aqui para as ditaduras. Havia governos populares, como no Chile, como no Brasil, e houve, de fato, uma mobilização para evitar que certas conquistas fossem incorporadas à população que era excluída. E nós temos também uma coisa mais profunda, que é a influência do exército no imaginário desses países, né? A importância dos líderes fundadores das Forças Armadas. O que eu vejo no presente é uma grande disputa. O que acontece, por exemplo, em casos Venezuela, Bolívia, Equador, há disputas de poder com vários grupos de interesses e várias agendas. Essas disputas estão chegando num ponto em que o próprio regime começa a ficar um pouco difícil de definir. Mas o que ocorre, a meu ver, lá é uma ampliação das lutas políticas. Temos os países da Primavera Árabe, temos a ideia de implantação de democracia e uma discussão muito grande a respeito até mesmo sobre se isso é possível por uma série de questões culturais. Pode-se falar em ditadura em relação a alguns dos países, aqueles que ainda, inclusive, têm tradição monárquica? Como fica essa situação, até do ponto de vista acadêmico? Quero dizer que vou fazer, claro, uma análise muito superficial sobre isso, porque nós não temos nem tempo. Mas o mundo islâmico ele tem algumas particularidades. A primeira é que o movimento islâmico é um movimento nacionalista. Ele se fortalece lá nos anos 60, final dos 50, início dos 60, até os anos 70, tentando a independência e a autonomia desses países com relação às ex-metrópoles e com relação a Israel. De alguma forma, aquelas ditaduras que ali existiram foram influenciadas e incentivadas para a conquista de um novo espaço territorial de autonomia no mundo. Então, primeiro eu tenho esse problema. Depois eu tenho um segundo problema, que é como é que seria possível eu conseguir criar um sistema democrático que se visse de referência para o mundo quando eu tenho um conflito histórico entre Israel e a Palestina, e aí já que sobrepassa a Palestina e vai para o mundo árabe, como é que eu consigo criar um sistema democrático de convivência dessas duas forças que têm influências externas múltiplas? E aí, finalmente, imaginar que essa população vai ter força o suficiente para conseguir se organizar como sociedade civil e, a partir do momento que se organiza, enfrentar e reestruturar um Estado democrático de direito, eu acho que aí seria maravilhoso, todos nós pretenderíamos, mas é uma grande ilusão. Na minha visão, é uma grande ilusão imaginar que no mundo de hoje isso será possível. Talvez daqui a mais um tempo, é o que se pretende. E as coisas são complexas, né? Como aquele professor que falou no início do programa, sobre o fato de que muitas ditaduras são países-chave no mundo capitalista. O Sudeste Asiático, por exemplo, é cheio de ditaduras. Países industrializados, países evoluídos na perspectiva, digamos, econômica. Singapura. Singapura tem um primeiro-ministro, mas Singapura é uma ditadura desde que ela foi fundada. Ditadura de uma pessoa que passou o poder para o filho.
Então, o que acontece? Muitas vezes, esses conceitos vão se misturando. Eu posso ter uma democracia de fachada. A Indonésia, por exemplo. A presença militar ainda é muito forte nesses países do Sudeste Asiático. Então, como disse aqui nosso colega Daniel, cada região tem sua peculiaridade. E a dificuldade é como estabelecer um valor universal para toda essa diversidade. Acho que o professor Cristiano disse uma coisa muito relevante no início. A possibilidade de definir ou não uma ditadura não é pela presença, mas é pela ausência. É pela ausência de um processo democrático. E um processo democrático está ligado também à questão do Império do Direito. E nesse sentido, também, inclusive já no pós-guerra, nós temos instituições que procuram estabelecer esse equilíbrio não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista jurídico, no caso, a própria ONU e a OEA também. Qual o papel que essas instituições têm tido no sentido de acompanhar a formação de ditaduras? Eu tenho uma visão mais positiva, pelo menos no contexto americano, do contexto da defesa do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Eu acredito que a Convenção Americana dos Direitos Humanos, ratificada pelo Brasil, o Pacto de San José, a jurisdição da Corte Internacional de Direitos Humanos, elas são, hoje, elas desempenham um papel relevante. Inclusive, tem gerado algumas oposições de alguns países que se vêm começando a ficar contrariados com decisões. Você registrou os 50 anos do golpe. Nós temos várias decisões relativas a vários países da Corte Interamericana determinando que se investiguem as violações de direitos humanos cometidas nas ditaduras da América do Sul. Isso é um dado muito interessante, porque é um dado que vai até contra um desejo de uma boa parcela da população e contra o desejo dos mandatários do poder. Ninguém quer ficar mexendo nisso. Mas, mesmo assim, a Corte Interamericana impôs. E, graças a ela, a gente tem um amadurecimento muito maior dessas questões. Então, eu acredito que o sistema interamericano é cheio de defeitos ainda, não se tem acesso direto à Corte, tem que passar pela comissão. Alguns países não reconhecem a jurisdição da Corte, mas os resultados até agora devem ser encorajados, eu acredito. A ONU hoje exerce um papel para mostrar para o mundo, com frequência, o descumprimento das normas internacionais do direito internacional, de convívio, de convivência entre pessoas e países, inclusive desrespeito praticado pelos países ricos, ou tidos como desenvolvidos. Agora, que tem que ser aprimorado, que tem que ser aprofundado, que tem que ser reestruturado, isso não tem a menor dúvida. Todos esses organismos representam um mundo que era uma realidade no final da Segunda Guerra Mundial e que não é o mundo que nós temos hoje. Hoje nós temos um mundo muito mais complexo, do que tínhamos naquela altura. A questão não apenas dos direitos humanos, mas também vamos para um pouco para a área penal, na verdade, a questão da tortura. Neste século XXI, temos ditaduras, mas os ditadores que fazem tortura, eles só vão a julgamento quando a ditadura acaba. Há um certo contrassenso nesse sentido? E às vezes nem quando a ditadura acaba. Né? Mas também temos avanços nesse campo. Eu sempre procuro frisar que a dinâmica dos direitos humanos é uma dinâmica sempre em atualização. É sempre uma luta. Um caso muito interessante é o caso da quebra das patentes dos medicamentos de AIDS. Totalmente. A gente pode pensar, talvez, num outro quadro de referências. Será que ali não estava se lutando contra uma ditadura dos grandes laboratórios? Totalmente. Será que não haveria ali uma opressão de uma camada da população que não tinha acesso a determinados requisitos por questões econômicas? E aí, com o uso do direito, que foi a defesa do Brasil, na época, se estabeleceu uma certa quebra. Então, um outro elemento que muda esse nosso contexto do que é a ditadura hoje... E que foi relevante para o controle da AIDS na África em função disso. Exatamente. Tem um alcance global, não foi a vitória de um país. Global. Foi a vitória de uma tese. Foi. Então, talvez, mesmo o conceito de ditadura hoje, a gente pode pensar numa ditadura das grandes corporações, do capital financeiro, dos conglomerados de mídia. Quer dizer, a ditadura hoje assume outras formas. E aí tem uma questão. Esses processos ditatoriais do século XX são exatamente iguais. É que, na verdade, a Alemanha nazista se converte em Alemanha nazista porque ela tem o poderio econômico e a possibilidade dos grandes grupos de controlar o poder econômico. Então, no fundo, nós estamos sempre vivendo mais ou menos as mesmas coisas, só que, acredito eu, com uma nova forma de organização social. Hoje, talvez o que a gente nunca tenha vivido na história da humanidade ainda é uma possibilidade de organização da sociedade civil e com fluxo de informação tão grande como nós temos hoje. Isso aqui, para mim, é um contrassenso. Como é que é possível a gente viver um processo da participação cidadã cada dia mais profundo e maior, com facilidade de fluxo de informação, que é o que nós vivemos hoje, e, ao mesmo tempo,
o recrudescimento de processos não democráticos. Professores, queria agradecer muito a participação de ambos aqui no nosso programa de Direitos Sem Fronteiras de hoje, que está chegando ao fim. Eu conversei com o doutor em Direito Constitucional Cristiano Paixão e o doutor em Direito Internacional Daniel Amin. E você quer participar do programa? Mande a sua sugestão para a nossa equipe. O e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. E para rever esta e outras entrevistas, acesse o nosso site www.tvjustiça.jus.br. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!